Após a queda de Bagdá, as forças americanas intensificaram a busca pelos principais responsáveis do aparato repressivo iraquiano. Uday e Qusay, filhos de Saddam Hussein, conseguiram evitar a captura durante semanas, movendo-se entre refúgios com identidades falsas e apoio tribal. Em 22 de julho de 2003, sua localização foi confirmada. Foi implantada uma operação militar com armamento pesado e unidades especiais. No interior, os irmãos se entrincheiraram e responderam com fogo. O que se seguiu foi um confronto direto, sem margem para negociação. Como chegaram até esse esconderijo? Quem os traiu? E por que as últimas horas do clã Hussein foram tão brutais? Filhos do Inferno, o Império Sangrento de Uday e Qusay Hussein. Nas entranhas do Palácio Presidencial iraquiano, onde os corredores de mármore ressoavam com sussurros de conspiração e terror, dois homens transformaram instituições civis em laboratórios de crueldade humana. Uday Hussein não se contentou em presidir o Comitê Olímpico. Ele criou em suas instalações um ecossistema de tortura que rivalizava com as mais sinistras masmorras medievais. O primeiro andar do edifício olímpico abrigava uma prisão particular onde os atletas que não conseguissem passar eram submetidos a punições destinadas a quebrar tanto o corpo quanto o espírito. Uday havia estudado meticulosamente técnicas históricas de tortura, incorporando desde a falaca medieval até inovações modernas, como furadeiras elétricas aplicadas diretamente no crânio dos prisioneiros. Entre suas vítimas estava Sira Hadar, um jogador de futebol que foi arrancado da cama por se recusar a jogar alegando doença. Durante 3 dias, ele recebeu chicotadas nos pés com cabos elétricos, foi arrastado pelo concreto até esfolar as costas, forçado a rolar na areia para infeccionar os ferimentos e, finalmente, forçado a pular em um tanque de esgoto. A sede do Comitê Olímpico funcionava como um museu vivo do horror. Uday mantinha um Iron Maiden funcional, um suporte para alongamento e camas eletrificadas, onde os atletas recebiam choques controlados. Treinadores eram enforcados em ganchos enquanto assistiam à tortura de seus alunos. Jornalistas esportivos que escreviam críticas negativas desapareciam por semanas, retornando com cicatrizes que serviam como um aviso permanente para seus colegas. Seu sadismo atingiu dimensões industriais através dos Fedayin Saddam, uma organização paramilitar que ele fundou em 1995. Esses comandos usavam uniformes pretos inspirados em Darth Vader e executavam operações que combinavam propaganda visual com eliminação física de oponentes. Durante os interrogatórios, Uday supervisionava pessoalmente o uso de maçaricos de solda aplicados contra rostos e desenvolveu a prática de trancar pessoas vivas em caixões como método de tortura psicológica prolongada. As mulheres iraquianas viviam sob uma ameaça específica que transformou a dinâmica social do país. Uday operava redes de sequestro que funcionavam durante casamentos, formaturas e celebrações familiares. Uma de suas vítimas mais documentadas foi uma noiva de 18 anos, arrancada de sua cerimônia de casamento enquanto ainda usava o vestido branco. Os guardas de Uday rasgaram suas roupas antes de trancá-la em sua mansão, onde ela foi marcada com uma ferradura em brasa como lembrança permanente do trauma. Famílias inteiras desenvolveram estratégias de sobrevivência que incluíam casar suas filhas secretamente ou enviá-las para regiões rurais quando Uday visitava seus bairros. O assassinato de Kamel Hanagegeu em 1988 revelou a volatilidade psicótica que caracterizava Uday. Durante uma festa da elite, ele espancou o mordomo de Saddam até a morte com uma bengala, na frente de ministros e embaixadores estrangeiros. O ato não foi impulsivo. Uday havia planejado o assassinato após se convencer de que Gegeu exercia muita influência sobre seu pai. Saddam, humilhado publicamente, aprisionou o filho e o exilou temporariamente para a Suíça, onde continuou exibindo um comportamento errático até que pressões familiares o forçaram a retornar. Enquanto Uday construía seu império de terror visível, Qusay desenvolvia uma maquinaria de controle invisível, porém infinitamente mais letal. Sua nomeação como diretor da Al-Amin Al-Qas, Organização Especial de Segurança, em 1988 o colocou à frente de uma agência que operava fora de qualquer estrutura legal. Essa instituição realizava prisões noturnas em massa,
administrava centros de detenção secretos e coordenava execuções extrajudiciais sem deixar vestígios documentais. A verdadeira extensão do poder de Qusay manifestou-se durante as revoltas de 1991. Quando as populações xiitas do sul se rebelaram após a Guerra do Golfo, Qusay orquestrou uma campanha de extermínio que incluiu bombardeios sistemáticos de hospitais, escolas e mesquitas. Suas forças usaram helicópteros Mi-24 para metralhar refugiados civis que fugiam em direção aos pântanos. A destruição desses ecossistemas milenares não foi colateral, foi deliberada. Qusay coordenou a drenagem de 90% dos pântanos da Mesopotâmia, deslocando 200 mil pessoas e eliminando uma cultura de 5 mil anos. A operação no pântano revelou a metodologia de Qusay, extermínio cultural como ferramenta de controle político. As comunidades árabes xiitas que habitavam a região foram classificadas como elementos subversivos que precisavam ser completamente eliminadas. Aldeias foram bombardeadas, canais de água contaminados com produtos químicos industriais e sobreviventes transferidos para campos de reassentamento, onde eram constantemente monitorados por informantes. Seu controle sobre a Mukhabarat transformou o Iraque em um estado de vigilância total. A agência mantinha arquivos detalhados sobre 80% da população adulta, incluindo preferências sexuais, problemas financeiros, conexões familiares e vulnerabilidades psicológicas. Qusay revisava pessoalmente relatórios sobre ministros e generais, usando informações comprometedoras para manter lealdades absolutas. O sistema incluía gravação secreta de conversas telefônicas, infiltração de informantes em universidades e mesquitas e monitoramento de correspondências pessoais. A Guarda Republicana, sob o comando de Qusay, funcionava como um exército familiar privado. Essas unidades recebiam salários 3 vezes maiores que os do exército regular, equipamentos soviéticos de última geração e treinamento especializado em combate urbano. Sua lealdade não era institucional, mas pessoal. Juravam fidelidade diretamente a Qusay, não ao Iraque. Essa estrutura militar paralela incluía tanques T-72 modificados, sistemas de mísseis SA-3 e comunicações criptografadas independentes do comando militar regular. Durante a década de 1990, Qusay administrou pessoalmente o programa Petróleo por Alimentos, canalizando bilhões de dólares para contas secretas na Suíça, Jordânia e Líbano. Esses fundos financiaram operações de assassinato no exterior, compra de armamento proibido e subornos a funcionários da ONU. Qusay mantinha registros detalhados de cada transação, usando códigos que só ele conhecia. A complementaridade dos dois irmãos criou um sistema de terror bipolar que maximizava tanto o medo público quanto o controle privado. O Daesh gerava um terror visível, que mantinha a população paralisada. Qusay exercia um controle invisível que eliminava qualquer capacidade de resistência organizada. Juntos, ambos haviam transformado o Iraque em um laboratório de engenharia social, onde 25 milhões de pessoas viviam sob vigilância permanente e ameaça constante. Operação Sombra, a fuga do clã Hussein. Os primeiros mísseis Tomahawk atingiram o complexo presidencial de Al-Faw às 5 horas e 34 minutos do dia 20 de março de 203, marcando o início de uma campanha militar que os planejadores do Pentágono haviam calculado que duraria 96 horas. No entanto, os alvos humanos prioritários, Saddam Hussein e seus 2 filhos, já haviam ativado protocolos de evacuação elaborados durante anos de paranoia sistemática. As rotas de fuga não eram improvisadas. Qusay supervisionou pessoalmente a construção de túneis subterrâneos que conectavam palácios presidenciais a casas seguras em 5 províncias diferentes. Esses bunkers incluíam suprimentos para 6 meses, sistemas de comunicação via satélite e veículos civis modificados com blindagem artesanal. A rede custou 340 milhões de dólares e empregava 2.400 trabalhadores que foram posteriormente demitidos para proteger as informações. Durante as primeiras 72 horas de bombardeios, o Daesh e Qusay se deslocaram entre 12 locais diferentes, seguindo padrões estabelecidos que haviam praticado durante exercícios familiares secretos. Cada movimento era realizado em comboios de veículos idênticos, usando sósias para confundir os observadores de satélite.
Os irmãos viajavam em Toyota Corollas modificados que externamente pareciam táxis urbanos, mas continham blindagem militar e sistemas de comunicação criptografados. Em 9 de abril, quando a estátua de Saddam foi derrubada na Praça Firdos, Uday e Qusay assistiram às imagens de um esconderijo nos arredores de Tikrit. Segundo documentos recuperados posteriormente, Qusay havia calculado que o regime resistiria no máximo 30 dias a uma invasão convencional, mas que a sobrevivência da família exigiria planejamento para 18 meses de clandestinidade. Seus preparativos incluíam 47 milhões de dólares em dinheiro, passaportes sírios falsos e contatos com redes de contrabando que operavam de Mossul em direção à Turquia. A decisão de fugir para a Síria foi tomada em 12 de abril, quando interceptações de rádio confirmaram que as forças americanas haviam localizado 2 de seus principais bunkers. O plano original previa cruzar a fronteira perto de Al-Qaim, usando as rotas de contrabando de petróleo que Qusay havia protegido durante as sanções da ONU. No entanto, o momento se mostrou catastrófico. Patrulhas americanas intensificaram os controles de fronteira justamente para impedir a fuga dos hierarcas do regime. A rejeição síria chegou por via diplomática intermediária em 15 de abril. Damasco, sob crescente pressão internacional, havia decidido que abrigar os filhos de Saddam representava mais riscos do que benefícios. A mensagem foi transmitida por Farouk al-Shara, então chanceler sírio, que explicou que qualquer asilo seria interpretado como um ato de guerra pelos Estados Unidos. A recusa forçou uma reconfiguração completa das estratégias de sobrevivência. Durante esse período, as forças americanas desenvolveram o baralho de cartas como uma ferramenta operacional que combinava identificação prática com guerra psicológica. A produção inicial incluiu 200 mil baralhos distribuídos entre os soldados, mas também versões especiais enviadas à mídia internacional e aos governos árabes. Saddam Hussein, como as de espadas, simbolizava o objetivo final. Qusay, como as de paus, representava a continuidade do regime. Uday, como as de copas, personificava sua brutalidade pessoal. As recompensas de 15 milhões de dólares para cada irmão geraram uma avalanche de informações que paralisou os sistemas de processamento de inteligência. Em maio de 2003, foram recebidos 2.847 relatos de avistamentos de fugitivos em locais que iam de Basra ao Kurdistão. Cada pista exigia verificação por equipes especializadas, reconhecimento fotográfico por satélite e operações secretas que consumiam recursos sem gerar resultados. Um caso exemplificou a complexidade do problema. Em 23 de maio, um comerciante de Ramadi relatou ter vendido medicamentos para diabetes a um homem que se correspondia fisicamente com Uday. O informante forneceu detalhes convincentes sobre cicatrizes faciais e dificuldades de mobilidade consistentes com as sequelas do ataque de 1996. A verificação exigiu a análise de câmeras de segurança de 340 farmácias, interrogatórios de 67 possíveis testemunhas e uma operação noturna que mobilizou 120 soldados. O Uday acabou sendo Mahmoud al-Rashid, um comerciante local com diabetes grave, cujas cicatrizes eram provenientes de um acidente de carro. Os fracassos acumulados minaram tanto o moral militar quanto a credibilidade política da ocupação. Em junho de 203, comandantes de campo relataram que os soldados começaram a tratar as buscas como missões fantasmas com poucas chances de sucesso. Ao mesmo tempo, a sobrevivência prolongada dos irmãos alimentou teorias da conspiração entre os iraquianos, que interpretavam cada ataque insurgente como evidência de coordenação da liderança fugitiva. As operações de busca se intensificaram com a tecnologia de satélite, que monitorava os padrões de consumo de energia elétrica, a interceptação de comunicações celulares e a análise de transações financeiras em bancos regionais. A NSA mobilizou equipes de SIGINT, inteligência de sinais, que rastreavam qualquer comunicação que incluísse palavras-chave relacionadas à família Hussein. No entanto, Qusay havia previsto essas técnicas, proibindo o uso de dispositivos eletrônicos e estabelecendo comunicações exclusivamente por meio de mensageiros a pé. Em 1º de julho de 203, uma análise retrospectiva da movimentação de veículos detectou padrões anômalos em Mossul, sugerindo a presença de indivíduos que evitavam as rotinas civis normais.
3 casas em diferentes bairros apresentaram consumo de água inconsistente com o número de moradores registrados, e compras de alimentos indicaram a presença de ocupantes não declarados. Uma dessas residências pertencia a Nawaf al-Zaidan. A pista de Mossul não era a prioridade inicial devido à abundância de sinais semelhantes em outras cidades. No entanto, em 18 de julho, um segundo informante confirmou atividade suspeita especificamente no bairro de Al-Falah, fornecendo detalhes arquitetônicos e rotinas de movimento que coincidiam com os padrões de segurança conhecidos dos irmãos. Mossul, o último refúgio dos filhos de Saddam. A escolha de Mossul como refúgio final respondeu a cálculos geopolíticos que Qusay havia refinado durante anos de administração de redes clandestinas. A cidade representava o equilíbrio perfeito entre 3 fatores cruciais: densidade populacional suficiente para garantir o anonimato, proximidade de rotas de evacuação para a Turquia e a Síria e concentração de lealdades tribais meticulosamente cultivadas durante a década de 1990. Qusay investiu recursos consideráveis para estabelecer Mossul como um bastião da segurança familiar. Durante sua administração dos serviços de inteligência, ele canalizou contratos governamentais para empreendedores específicos de Mossul, concedeu licenças exclusivas de importação a comerciantes locais e facilitou casamentos estratégicos entre famílias de Tikrit e clãs proeminentes de Mossul. Esses investimentos sociais criaram uma rede de obrigações recíprocas que sobreviveu ao colapso do regime. A infraestrutura urbana também favorecia operações clandestinas. Mossul havia sido construída em camadas históricas que incluíam túneis otomanos, sistemas de drenagem britânicos da década de 1920 e bunkers subterrâneos escavados durante a Guerra Irã-Iraque. Qusay conhecia essas características porque havia supervisionado o mapeamento delas durante operações antiterroristas da década de 1990. A cidade oferecia rotas de fuga que não apareciam nos mapas americanos. O contato com Nawaf al-Zaidan havia sido estabelecido em 1998, quando Qusay investigava redes de contrabando que operavam de Mossul em direção à Síria. Al-Zaidan havia demonstrado capacidade de transportar mercadorias proibidas sem ser detectado, utilizando conexões familiares que se estendiam a ambos os lados da fronteira. Sua reputação de discrição absoluta e suas raízes locais faziam dele o tipo de aliado de que a família Hussein precisava para operações delicadas. A vila de Al-Zaidan havia sido selecionada especificamente por características de segurança que não eram evidentes do exterior. A propriedade ocupava uma esquina do bairro de Al-Falah, com visibilidade para 3 ruas de acesso diferentes. As paredes externas, aparentemente decorativas, continham reforços de aço resistentes a pequenos explosivos. As janelas do segundo andar haviam sido modificadas com vidros que combinavam transparência visual com proteção balística. O porão incluía modificações arquitetônicas financiadas por Al-Zaidan durante a construção original em 1995. Um túnel de 40 metros conectava a casa ao sistema de drenagem municipal, proporcionando uma rota de evacuação que se estendia 6 quarteirões ao norte. O acesso ficava escondido atrás de uma parede falsa, cuja localização exigia conhecimento específico. Qusay havia inspecionado pessoalmente essas características em uma visita anterior em 2011. A chegada dos irmãos em meados de junho incluiu protocolos de segurança que refletiam décadas de experiência em operações clandestinas. Uday e Qusay chegaram separadamente, usando veículos diferentes e rotas que não se cruzavam. Mustafa, filho de Qusay, foi transportado em um terceiro veículo com documentação que o identificava como o primo mais novo de Al-Zaidan, que estava de visita durante as férias escolares. Essa compartimentação minimizou os riscos em caso de detecção acidental durante o transporte. Dentro da vila, foi estabelecida uma rotina de segurança operacional que eliminava completamente qualquer comunicação eletrônica. Os relógios eram sincronizados para coordenar as atividades sem a necessidade de sinais sonoros. As refeições eram preparadas em horários rotativos para evitar padrões detectáveis de fumaça de cozinha. O lixo era armazenado em recipientes lacrados até que pudesse ser completamente queimado durante a noite. Os suprimentos chegavam por meio de uma cadeia de 3 intermediários que nunca tinham contato direto entre si.
O primeiro nível incluía comerciantes comuns que vendiam produtos a um distribuidor atacadista. O segundo nível envolvia os funcionários de Al Zaidan, que compravam quantidades ligeiramente superiores ao normal para uma família do seu tamanho. O terceiro nível consistia de empregados domésticos que transportavam alimentos para a vila sem saber o propósito específico das entregas adicionais. Mustafa assumiu responsabilidades que refletiam tanto sua idade quanto seu treinamento anterior. O adolescente mantinha vigilância pelas janelas do terceiro andar, utilizando um sistema de espelhos que permitia observar as aproximações sem exposição direta. Sua formação incluía a identificação de tipos de veículos militares, o reconhecimento de uniformes americanos e iraquianos e sinais manuais para comunicar informações sem som. Às tardes, ele praticava movimentos táticos no quintal, sob a supervisão direta do pai. A preparação defensiva da vila combinou os recursos disponíveis com a experiência militar profissional. Qusay distribuiu armas em 7 locais diferentes no segundo andar, garantindo acesso contínuo durante um confronto prolongado. As posições de tiro foram calculadas para maximizar os campos de tiro em todas as abordagens possíveis, utilizando mobiliário pesado como proteção balística improvisada. Granadas foram armazenadas em locais estratégicos para maximizar os danos às forças atacantes em escadas e corredores estreitos. Em 15 de julho, equipes de reconhecimento americanas iniciaram uma vigilância discreta do bairro de Al-Falah, utilizando equipamentos de observação óptica instalados em prédios comerciais distantes. Durante 6 dias, confirmaram padrões de atividade que coincidiam com informações obtidas anteriormente. Movimentação interna durante a noite, ausência de sinais eletrônicos e rotinas de abastecimento inconsistentes com as de uma residência familiar normal. Em 20 de julho, sensores térmicos confirmaram a presença de 4 indivíduos no segundo andar da vila. As leituras de temperatura corporal indicaram que um dos indivíduos tinha mobilidade reduzida, consistente com as limitações físicas conhecidas de Uday. Os padrões de sono detectados sugeriram vigilância rotativa, uma prática típica de pessoal com treinamento em segurança militar. Em 21 de julho, a inteligência americana já tinha 90% de certeza sobre a identidade dos ocupantes. A decisão de prosseguir com a operação foi tomada depois que Al Zaidan, pressionado pela intensificação da vigilância militar e motivado pela recompensa de $30 milhões, estabeleceu contato com as forças americanas para confirmar sua disposição em colaborar na captura de seus convidados. Nawaf Al Zaidan, o traidor que derrubou o clã Hussein. A deterioração psicológica de Nawaf Al Zaidan começou em 5 de julho, quando patrulhas americanas intensificaram suas rotas pelo bairro de Al-Falah. Durante aquela semana, helicópteros de reconhecimento sobrevoaram sua propriedade em 6 ocasiões, e soldados estabeleceram controles temporários em 2 cruzamentos que davam acesso direto à sua vila. Al Zaidan interpretou esses movimentos como sinais de que sua atividade havia atraído a atenção militar. Além da deterioração emocional e financeira, Al Zaidan enfrentou outra dimensão crítica, o colapso progressivo de suas redes internas de proteção. Ao longo dos anos, ele cultivou uma estrutura de lealdades pessoais composta por funcionários, intermediários e antigos contatos do aparato de inteligência. No entanto, em julho de 203, muitos desses laços haviam se rompido. Alguns colaboradores fugiram do país, outros foram presos ou executados por colaborar com a coalizão. E os poucos que permaneceram em Mossul começaram a se distanciar por medo de represálias. Esse isolamento crescente não apenas reduziu sua margem de manobra, mas também amplificou sua sensação de vulnerabilidade. Simultaneamente, Al Zaidan começou a perceber mudanças sutis na conduta de seu entorno imediato. Funcionários domésticos evitavam ficar sozinhos com ele. Comerciantes locais com quem mantinha relações habituais reduziram o contato ou pediram adiantamentos, e sua própria família demonstrava sinais de ansiedade que não conseguia esconder. Certa noite, sua esposa perguntou-lhe se haviam cometido um erro ao oferecer refúgio aos filhos de Saddam. Essa pergunta, dita em voz baixa enquanto servia chá, marcou para Al Zaidan um ponto emocional sem retorno. Não era mais apenas uma questão de cálculo estratégico. A traição tornou-se uma necessidade para proteger seu núcleo mais íntimo.
Por outro lado, relatos extraoficiais sugerem que, nos dias anteriores à sua decisão, Al-Zaidan tentou discretamente contatar emissários de clãs leais a Tikrit para explorar uma possível saída para a Síria por rotas alternativas. O silêncio que recebeu como resposta foi interpretado como prova definitiva de que o regime não tinha mais a capacidade nem a vontade de proteger seus últimos aliados. Essa confirmação selou sua decisão. Se tivesse que escolher entre uma lealdade morta e um possível futuro, optaria por este último. A pressão se intensificou quando Al-Zaidan descobriu que 3 de seus contatos comerciais haviam sido presos durante operações em Tikrit. Esses homens conheciam suas conexões históricas com o regime e poderiam fornecer informações que levariam a investigações sobre sua propriedade. Em 12 de julho, quando tropas americanas interrogaram seu irmão sobre transações financeiras realizadas durante as sanções da ONU, Al-Zaidan entendeu que seu tempo como protetor havia se esgotado. Paralelamente a isso, a situação econômica de Al-Zaidan havia se tornado insustentável. Suas principais contas bancárias permaneciam congeladas desde abril e seus negócios de importação haviam entrado em colapso total devido às novas regulamentações comerciais impostas pela autoridade provisória da coalizão. As despesas com a manutenção dos irmãos Hussein, que incluíam alimentos especiais para as necessidades médicas de Uday, medicamentos e pagamentos adicionais ao pessoal doméstico para garantir o silêncio, estavam esgotando suas reservas financeiras. A recompensa de $30 milhões representava um valor que excedia todos os bens que Al-Zaidan havia acumulado ao longo de 15 anos de lucrativa atividade comercial. Mais importante ainda, proporcionava uma solução financeira imediata para seus problemas, ao mesmo tempo em que oferecia proteção contra as consequências de suas associações anteriores com o regime. O valor também garantia segurança econômica para várias gerações de sua família em qualquer país onde escolhessem se estabelecer. Em 18 de julho, Al-Zaidan tomou uma decisão que vinha considerando há dias: investigar discretamente as possibilidades de colaboração com as forças americanas. Sua primeira ação envolveu Khalil Al-Masri, um comerciante têxtil que havia desenvolvido relações operacionais com soldados americanos responsáveis pelas compras locais. Al-Masri tinha acesso a agentes de inteligência sem levantar suspeitas, já que suas transações comerciais exigiam contato regular com militares. O contato inicial foi estabelecido em 19 de julho, durante uma transação comercial de rotina. Al-Masri mencionou casualmente que um amigo tinha informações sobre indivíduos de alto valor que poderiam estar escondidos em Mossul. A conversa foi deliberadamente vaga, mas incluiu detalhes suficientes para ativar os protocolos de inteligência. Referências a 2 irmãos, conexões familiares com o regime anterior e local específico conhecido. Durante as 12 horas seguintes, agentes de inteligência verificaram os antecedentes de Al-Masri e avaliaram a potencial credibilidade de sua fonte. Registros confirmaram que Al-Masri havia fornecido informações menores, porém precisas, em operações anteriores, estabelecendo um nível básico de confiança. Seu acesso aos círculos comerciais de Mosul também fornecia plausibilidade para o conhecimento de atividades clandestinas na cidade. Em 20 de julho, um oficial de inteligência da Força Tarefa 20 se encontrou discretamente com Al-Masri em um café no centro de Mosul. Durante a conversa, Al-Masri transmitiu informações específicas que somente alguém com acesso direto aos fugitivos poderia saber. Descrições físicas detalhadas que incluíam as cicatrizes específicas de Uday, rotinas de medicação, a presença de um adolescente e características arquitetônicas precisas da casa onde estavam hospedados. As informações mais convincentes incluíam detalhes sobre as modificações defensivas realizadas na vila nas semanas anteriores. Al-Masri descreveu a movimentação de móveis pesados em direção ao segundo andar, o armazenamento de materiais que poderiam ser munições e a instalação de barricadas improvisadas nas janelas. Esses preparativos correspondiam exatamente aos padrões de comportamento que os analistas de inteligência identificaram como característicos de Uday e Qusay. A verificação das informações foi realizada durante as 6 horas seguintes, utilizando equipamentos de vigilância óptica de longo alcance. Observadores confirmaram a presença de barricadas nas janelas do segundo andar,
ausência de atividade familiar normal e padrões de movimento que sugeriam ocupantes com treinamento militar em segurança. Os dados confirmaram a precisão das informações fornecidas. Uma vez estabelecida a credibilidade das informações, iniciaram-se as negociações sobre indenização e proteção. Al-Zaidan, por meio de Al-Masri, estabeleceu condições específicas: pagamento integral da recompensa de $30 milhões, evacuação imediata de sua família antes da operação, proteção de testemunhas com nova identidade e realocação permanente para fora do Iraque. As autoridades americanas, reconhecendo o valor excepcional das informações, concordaram com todas as exigências em 6 horas. O planejamento da operação começou imediatamente após a confirmação do acordo. A Força-Tarefa 20 foi ativada na noite de 20 para 21 de julho, com ordens de preparar um ataque que permitiria tanto a captura quanto a eliminação dos alvos. O apoio da 11ª Divisão Aerotransportada foi coordenado para estabelecer perímetros de segurança e impedir fugas. Helicópteros Apache foram designados para apoio aéreo imediato. O aspecto mais crítico dos preparativos envolveu a retirada segura de Al-Zaidan e de sua família. Na madrugada de 21 de julho, equipes especializadas evacuaram discretamente 4 membros de sua família imediata para uma base militar segura. Al-Zaidan permaneceu na vila até as primeiras horas de 22 de julho, mantendo a rotina normal para evitar suspeitas, enquanto fornecia as últimas atualizações sobre as posições e o armamento dos ocupantes. Às 6 horas do dia 22 de julho, Al-Zaidan foi retirado da vila por uma rota pré-estabelecida que o levou a um ponto de extração, onde membros da Força-Tarefa 20 o transportaram para um local seguro. Sua evacuação foi concluída 3 horas antes do início da operação, garantindo que ele não pudesse ser identificado como informante durante o ataque. A ironia final da traição residia em sua inevitabilidade. Al-Zaidan protegera os irmãos Hussein porque acreditava na potencial restauração do regime. No entanto, quando se deparou com evidências claras de que essa esperança era ilusória, optou pela sobrevivência pragmática em detrimento da lealdade romântica. Em um sistema que prosperou por décadas comprando fidelidades, a traição definitiva era simplesmente uma questão de quem oferecia o preço mais alto e as melhores garantias futuras. O Cerco de Mosul, a última batalha do terror baatista. As primeiras luzes da madrugada foram bloqueadas pela sombra de veículos blindados que convergiam para o bairro de Al-Falah, vindos de 3 direções simultâneas. Às 10 da manhã, quando as temperaturas já atingiam 38 graus Celsius, 20 equipes de assalto da Força-Tarefa concluíram o cerco à vila de Al-Zaidan. O calor sufocante acrescentou uma dimensão adicional de estresse físico a uma operação que havia sido planejada para durar no máximo 90 minutos. Os Bradley M2A3 assumiram posições que bloquearam completamente as 6 rotas de fuga identificadas durante a fase de planejamento. Atiradores de elite equipados com fuzis M24 estabeleceram campos de tiro a partir dos telhados de prédios comerciais localizados a 200 metros da casa-alvo. Helicópteros OH-58D Kiowa circulavam a 800 metros de altura, transmitindo imagens de vídeo em tempo real para o centro de comando instalado em um Bradley modificado. O primeiro contato verbal foi feito por meio de alto-falantes direcionais que concentravam o som especificamente para as janelas do 2º andar. A mensagem foi transmitida em árabe por um tradutor iraquiano-americano. Uday e Qusay Hussein, vocês estão cercados pelas forças da coalizão. Retirem-se imediatamente com as mãos visíveis. Vocês não serão feridos se renderem pacificamente. Vocês têm exatamente 5 minutos para obedecer. A resposta veio na forma de um único tiro disparado de uma janela no lado leste do 2º andar. A bala atingiu a blindagem de um Bradley, produzindo uma faísca brilhante, mas sem causar danos. No entanto, a mensagem era clara: os ocupantes haviam escolhido a resistência em vez da rendição. O comandante da operação, Coronel Joe Anderson, autorizou imediatamente a escalada para fogo livre. A primeira fase do confronto foi caracterizada por uma troca de tiros constante entre armas de pequeno porte. Os defensores usaram fuzis AK-47 e AKM disparados de posições atrás de móveis pesados, estrategicamente posicionados para maximizar a proteção.
Os atacantes responderam com metralhadoras M240B e M249 montadas em veículos, concentrando o fogo nas janelas para suprimir a capacidade defensiva. Mustafa, posicionado na extremidade norte do segundo andar, demonstrou notável precisão com um fuzil AKM modificado. Seus tiros eram calculados e disciplinados, mantendo sob controle o acesso lateral esquerdo ao prédio. O adolescente havia recebido treinamento militar desde os 10 anos de idade, incluindo técnicas de tiro de precisão e movimentação tática em espaços confinados. Sua participação transformou a dinâmica do confronto, já que as forças americanas tiveram que considerar a presença de um menor que lutava com determinação adulta. Às 10h47, uma granada RGD-5 lançada do segundo andar explodiu a 3 metros de uma equipe de assalto que tentava se aproximar da porta principal. Os estilhaços feriram 2 soldados nas pernas e forçaram uma evacuação médica sob fogo. O sargento Michael Mitchell sofreu perfurações na coxa direita, enquanto o cabo James Rodrigues recebeu fragmentos na panturrilha esquerda. Ambos foram resgatados para posições seguras por meio de técnicas de arrasto, enquanto seus companheiros forneciam fogo de cobertura. A escalada tática era inevitável. Às 11h15, o coronel Anderson autorizou o uso de mísseis TOW BGM-70 e disparados de veículos especializados Humvee M998. O primeiro míssil foi direcionado contra o canto sudeste do segundo andar, onde a análise térmica havia detectado a maior concentração de atividade defensiva. O impacto criou uma brecha de 4 metros na parede externa, expondo o interior e causando o desabamento parcial do teto naquela seção. No entanto, o fogo defensivo adaptou-se imediatamente às novas condições. Os ocupantes deslocaram-se para áreas estruturalmente intactas, mantendo a capacidade de tiro a partir de posições que não haviam sido comprometidas pela explosão. Qusay previu o uso de armamento pesado e preparou posições de apoio que permitiam a movimentação interna sem exposição a fogo externo. Às 12h30, helicópteros Apache, A-64D, chegaram para fornecer apoio aéreo direto. O primeiro míssil AGM-114 Hellfire foi disparado contra o centro do segundo andar, onde sensores térmicos indicavam a presença contínua de combatentes. A explosão de 9 quilos de explosivo de alto poder explosivo iluminou o interior do prédio com uma bola de fogo laranja, seguida por uma coluna de fumaça preta que se elevou 50 metros acima do bairro. O impacto do Hellfire causou graves danos estruturais. Vigas de suporte se quebraram. O sistema elétrico interno falhou completamente e janelas inteiras desapareceram, convertidas em fragmentos de vidro e metal. O andar superior desenvolveu uma inclinação de 15 graus em direção ao leste, criando condições de combate extraordinariamente perigosas para os defensores. No entanto, após um silêncio de 3 minutos, disparos esporádicos recomeçaram a partir dos destroços que ainda forneciam cobertura defensiva. Durante a pausa tática que se seguiu ao primeiro Hellfire, gritos em árabe foram detectados por equipes de interceptação acústica. As gravações, analisadas posteriormente, revelaram que Qusay estava comandando a realocação de munição e coordenando as posições defensivas finais. Suas ordens incluíam referências a manter a honra da família e resistir até o último suspiro, confirmando que não havia intenção de rendição em nenhuma circunstância. Às 13h45, o segundo míssil Hellfire atingiu a ala norte do prédio, onde Mustafa havia mantido sua posição durante grande parte do confronto. Essa explosão comprometeu gravemente a integridade estrutural. O segundo andar começou a se separar do terceiro, criando rachaduras visíveis nas paredes de suporte. O volume de fogo defensivo foi significativamente reduzido, mas continuou vindo de vários pontos, indicando que, pelo menos, alguns ocupantes permaneceram operacionais. A fase mais intensa do combate ocorreu entre 1400 e 1530, quando as forças americanas empregaram uma tática de saturação de fogo projetada para esgotar completamente a munição defensiva. Metralhadoras M240B, fuzis automáticos M249 e lançadores de granadas M203
dispararam simultaneamente por períodos de 5 minutos, seguidos de pausas de 2 minutos para avaliar a resposta. Durante essas trocas, confirmou-se que os defensores haviam desenvolvido um sistema de conservação de munição que maximizava a eficácia de cada disparo. Em vez de fogo contínuo, utilizavam rajadas controladas de 3 a 5 tiros, direcionadas a alvos específicos. Essa disciplina tática sugeria que Kusai mantinha o controle operacional do grupo mesmo sob condições extremas de estresse e danos estruturais. Às 15h45, equipes de assalto tentaram uma abordagem coordenada usando técnicas de infiltração urbana que incluíam granadas de fumaça e movimentação por setores. No entanto, a tentativa foi repelida por fogo defensivo preciso, que indicou que os ocupantes mantinham visibilidade e coordenação tática. Uma granada defensiva detonou perto o suficiente da porta lateral para forçar outra evacuação médica. O momento decisivo ocorreu às 16h20, quando a análise acústica detectou redução da movimentação interna e ausência de comunicação verbal entre os defensores. O coronel Anderson autorizou o disparo do terceiro e último míssil Hellfire, direcionado especificamente para a área onde os sensores térmicos ainda detectavam assinaturas humanas. A explosão final comprometeu irreversivelmente a estrutura do edifício. O último Hellfire causou o colapso total de uma seção do segundo andar em direção ao primeiro, criando uma avalanche de concreto, aço e escombros que bloqueou os acessos internos e eliminou a maioria das posições defensivas restantes. Às 16h50, após 10 minutos de silêncio absoluto, as equipes de assalto receberam autorização para a entrada final. Os soldados que entraram no prédio usaram cordas de rapel para descer pelos buracos criados pelos mísseis, já que a escada principal havia sido destruída. O ar interno estava carregado de pó de concreto pulverizado, fumaça de explosivos e gases tóxicos de materiais em chamas. A visibilidade era inferior a 2 metros, exigindo o uso de equipamentos de visão noturna mesmo durante o dia. Os corpos foram encontrados no que antes era o quarto principal do segundo andar, agora reduzido a uma cavidade parcialmente destruída. O Dai jazia perto do que antes era uma janela, com seu AK-47 ainda nas mãos e 23 ferimentos de bala documentados posteriormente pela perícia militar. Kusai foi encontrado atrás de uma barricada improvisada, cercado por mais de 200 cápsulas de bala vazias que testemunhavam sua resistência prolongada. Mustafa foi encontrado a menos de 2 metros do pai, com o corpo perfurado por estilhaços de míssil, mas com evidências claras de que havia continuado lutando até os últimos instantes. O fuzil que ele usava ainda continha 3 cartuchos, sugerindo que ele havia economizado munição até o último momento possível. O quarto corpo, identificado como Abu Sajjad, guarda-costas veterano da Guarda Republicana, jazia no corredor com ferimentos que indicavam que ele havia sido atingido enquanto tentava se reposicionar em direção a um novo local de defesa. A operação exigiu 7 horas de combate contínuo, o envio de 200 soldados, 6 veículos blindados, 2 helicópteros Apache e armamento tipicamente reservado para alvos militares fortificados. As forças americanas alcançaram seu objetivo, mas o custo refletiu a extraordinária determinação dos oponentes, que escolheram a morte em vez da captura, mantendo uma resistência disciplinada mesmo enquanto seu refúgio se desintegrava ao seu redor. Cadáveres sem nome, o enterro secreto que apagou a linhagem de Hussein. A extração dos restos mortais dos escombros da vila exigiu equipes especializadas em busca e salvamento urbano, que trabalharam por 4 horas em condições extremamente perigosas. A estrutura comprometida ameaçava desabar ainda mais, forçando as equipes de recuperação a usar suportes metálicos temporários enquanto removiam cuidadosamente lajes de concreto e detritos metálicos. Cada corpo foi documentado fotograficamente in situ antes de ser removido, estabelecendo cadeias de evidências que seriam cruciais para a confirmação de identidades posteriormente. Os restos mortais apresentavam danos graves por múltiplas causas: traumas causados pelo impacto do míssil Hellfire, ferimentos de bala de vários calibres e ferimentos por esmagamento causados pelo colapso estrutural. O estado dos corpos complicou tanto a identificação preliminar quanto o manuseio forense. Sacos mortuários especiais com compartimentos selados
foram utilizados para evitar contaminação e preservar as evidências durante o transporte para uma unidade médica militar criada especificamente para esta operação. A equipe forense incluía patologistas militares americanos, especialistas em odontologia e técnicos em reconstrução facial. A urgência não era meramente processual, era estratégica. Qualquer atraso na confirmação das mortes permitiria a proliferação de teorias da conspiração que poderiam minar os esforços de pacificação e fornecer apoio psicológico aos fiéis ao regime remanescentes. O processo precisava ser exaustivo e expedito. Os desafios forenses foram de alcance sem precedentes. As características faciais sofreram graves deformações por estilhaços e impactos diretos, impossibilitando a identificação visual convencional. Foram utilizadas técnicas avançadas que incluíam análise comparativa de estruturas dentárias com registros médicos confiscados de clínicas presidenciais, exame de fraturas ósseas anteriores documentadas em prontuários médicos e mapeamento detalhado de cicatrizes cirúrgicas correspondentes a intervenções médicas conhecidas. O Day apresentou os marcadores mais distintivos para a identificação. As placas de metal em sua perna esquerda, inseridas após a tentativa de assassinato de 1996, forneceram evidências irrefutáveis. Seu histórico médico incluía múltiplas cirurgias reconstrutivas que haviam deixado padrões únicos de soldagem óssea e tecido cicatricial. Além disso, características específicas foram identificadas, como uma marca de nascença em seu ombro direito e um trabalho dentário que coincidia exatamente com os registros odontológicos mantidos pelos serviços médicos presidenciais. Kusai exigiu uma análise mais aprofundada devido à ausência de ferimentos tão característicos. No entanto, sua estrutura dentária e medidas cranianas coincidiam precisamente com os registros odontológicos. Além disso, foram identificadas cicatrizes cirúrgicas de uma apendicectomia realizada em 1987 e características físicas documentadas em fotografias de alta resolução tiradas durante eventos oficiais. Radiografias revelaram padrões de densidade óssea e pequenas fraturas anteriores que correspondiam completamente aos registros médicos. A identificação de Mustafa foi estabelecida por meio de registros escolares e dados antropométricos adequados à sua idade. Sua presença confirmou aspectos de informações obtidas anteriormente sobre a composição do grupo de refugiados e forneceu contexto para a compreensão da dinâmica familiar durante os últimos dias de clandestinidade. Registros odontológicos de sua clínica escolar em Bagdá confirmaram sua identidade sem sombra de dúvida. Abu Sajjad, o guarda-costas, foi identificado por meio de registros militares da Guarda Republicana e tatuagens documentadas durante seu serviço. Sua presença confirmou que os irmãos mantiveram pelo menos um efetivo mínimo de segurança, mesmo durante seu período mais vulnerável. Concluída a identificação forense, as autoridades militares enfrentaram a decisão de como anunciar os resultados. Experiências anteriores com figuras de destaque demonstraram que declarações sem evidências visuais geravam ceticismo e negação. Após deliberações que envolveram níveis governamentais superiores, foi tomada a controversa decisão de publicar fotografias post-mortem. As imagens foram editadas para reduzir o impacto gráfico extremo, mas mantiveram detalhes suficientes para permitir o reconhecimento. Os rostos foram parcialmente reconstruídos com técnicas de embalsamamento e maquiagem forense para restaurar características reconhecíveis. Especialistas profissionais em serviços funerários trabalharam por 18 horas para deixar os corpos apresentáveis, preservando evidências de trauma que confirmariam a intensidade da batalha final. As fotografias resultantes mostravam claramente Uday e Kusai, embora com evidências visíveis do trauma sofrido. Uday apareceu com sua estrutura facial característica restaurada, mas com evidentes indícios de ferimentos de bala. As feições de Kusai estavam mais intactas, mas apresentavam sinais claros de danos causados pela explosão. As fotos foram publicadas juntamente com relatórios forenses detalhados que documentavam cada aspecto do processo de identificação. A reação pública foi imediata e polarizada. Em regiões do sul do Iraque, com população predominantemente xiita, a notícia foi recebida com grande festa. Manifestações espontâneas lotaram as ruas de cidades como Basra e Najaf,
onde moradores dispararam armas para o ar e distribuíram doces em sinal de júbilo. Para comunidades que sofreram repressão sistemática por décadas, as mortes representaram uma justiça poética. No entanto, em áreas com lealdades tribais ao regime anterior, especialmente na província de Anbar e nos arredores de Tikrit, a resposta foi radicalmente diferente. Muitos moradores se recusaram a aceitar a autenticidade das fotografias, insistindo que os corpos pertenciam a sósias usadas para enganar a opinião pública. Essas negações não eram completamente irracionais. O regime de Saddam havia efetivamente utilizado sósias durante anos como medida de segurança. Em Bagdá, as reações variaram drasticamente de bairro para bairro. Em áreas predominantemente xiitas, como Sadr City, as comemorações continuaram por vários dias. Em bairros predominantemente sunitas, as reações variaram da aceitação silenciosa ao ceticismo declarado. Alguns comerciantes fecharam seus negócios em aparente luto, enquanto outros exibiram as fotografias com destaque como prova do fim definitivo do antigo regime. A reação internacional também foi mista. Organizações de direitos humanos criticaram a decisão de publicar imagens post-mortem como uma violação de normas humanitárias básicas. Analistas militares defenderam a medida como necessária para eliminar ambiguidades e acelerar o processo de aceitação política. O debate refletiu tensões mais amplas sobre métodos apropriados para documentar o fim de regimes autoritários. Enquanto a controvérsia pública se desenvolvia, procedimentos mais discretos foram adotados para o sepultamento dos corpos. As autoridades americanas decidiram evitar qualquer cerimônia que pudesse se tornar foco de resistência ou culto aos mártires. Os restos mortais foram transportados secretamente para Tikrit durante a noite, escoltados por unidades de segurança que mantinham controle absoluto sobre todo o acesso à área. O sepultamento foi realizado no cemitério da família Hussein, mas sem placas de identificação e com a presença limitada a um número mínimo de testemunhas locais selecionadas pelas autoridades militares. Não houve rituais religiosos formais, nem orações públicas, nem procissão fúnebre. Os corpos foram depositados em sepulturas sem nome, em locais mantidos em segredo para evitar futuras peregrinações. Essa política de sepultamento anônimo estendeu-se a considerações de segurança a longo prazo. Qualquer túmulo identificável teria atraído tanto simpatizantes nostálgicos quanto oponentes vingativos, criando potencial para distúrbios civis contínuos. A decisão de apagar até mesmo os vestígios físicos dos irmãos refletiu uma estratégia mais ampla de eliminação de símbolos que pudessem perpetuar lealdades ao regime anterior. A localização exata dos túmulos permanece como informação sigilosa. Até mesmo líderes tribais locais, que normalmente mantêm conhecimento detalhado dos locais de sepultamento das famílias, foram deliberadamente excluídos dos dados precisos de localização. Esse sigilo garante que os túmulos não se tornem santuários ou pontos de encontro para futuros movimentos de resistência. Simultaneamente, enquanto os corpos de Uday e Qusay eram enterrados no anonimato, seu traidor desaparecia rumo a um futuro incerto, mas certamente próspero. Nawaf al-Zaidan havia sido evacuado com sua família imediatamente após a operação, com as autoridades americanas cumprindo seu compromisso de proteção e indenização. Os 30 milhões de dólares representavam uma das maiores recompensas pagas na história das operações de inteligência. O destino específico de al-Zaidan permanece secreto, mas fontes não confirmadas sugerem que ele tenha se mudado para um país do Golfo com uma identidade completamente nova. Sua traição foi tecnicamente bem-sucedida. Ele sobreviveu, foi generosamente indenizado e escapou das consequências de suas ligações anteriores com o regime. No entanto, ele também selou seu exílio permanente do Iraque e a necessidade de viver indefinidamente sob uma identidade falsa. Alguns relatos sugerem que al-Zaidan teve dificuldades psicológicas com sua decisão nos anos seguintes. Segundo relatos não verificados, ele sofria de depressão e transtornos de ansiedade relacionados à culpa pela traição. Outras fontes indicam que ele investiu com sucesso o dinheiro da recompensa e estabeleceu uma nova vida confortável para sua família, encarando sua decisão como uma sobrevivência pragmática e não como um fracasso moral. Com as mortes de Uday, Qusay e Mustafa, a linha direta de Saddam Hussein chegou ao fim.
O próprio Saddam permaneceu foragido, mas não tinha mais herdeiros viáveis que pudessem dar continuidade à dinastia. O impacto psicológico sobre os simpatizantes do regime foi devastador. A percepção de invencibilidade da família Hussein havia sido definitivamente destruída. A morte de Mustafa acrescentou uma dimensão particularmente trágica ao fim da linhagem. Com apenas 14 anos, ele representava a próxima geração de poder de Hussein, educado desde a infância para dar continuidade às tradições familiares de controle absoluto. Sua decisão de lutar até a morte ao lado do pai e do tio demonstrou quão profundamente a doutrinação havia penetrado até mesmo nos membros mais jovens da família. Para muitos iraquianos, especialmente aqueles das comunidades xiita e curda que mais sofreram sob o regime baatista, as mortes proporcionaram uma sensação de encerramento que nenhum processo judicial poderia ter proporcionado. A brutalidade foi tão sistemática e pessoal que suas mortes representaram uma vingança direta por décadas de sofrimento. Em contraste, para algumas comunidades sunitas, particularmente aquelas com laços tribais com Tikrit, as mortes representaram a humilhação final de uma ordem social que lhes havia concedido status privilegiado. O fim dos irmãos Hussein marcou mais do que o fim de vidas individuais. Representou o fim de uma era política que definiu o Iraque por mais de 2 décadas. Sua brutalidade foi tão característica do regime que sua eliminação encerrou simbolicamente um capítulo da história iraquiana. No cemitério sem nome de Tikrit, onde seus corpos repousam em sepulturas anônimas, os pesadelos de uma geração finalmente encontraram paz, enterrados junto com os perpetradores que os criaram.